5, 4, 3, 2, 1. Temos aqui a Laine Furtado e eu gostaria que você dissesse para os nossos espectadores quem é a Laine Furtado. Tem muito difícil, né? Eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Falando para a nossa comunidade brasileira que está nos Estados Unidos e também around the world, né? No mundo inteiro, porque através da internet e da televisão a gente alcança os brasileiros espalhados por todo o mundo, no Brasil, Estados Unidos, Europa, Japão, e falar sobre Laine Furtado. Eu acho que um dos tópicos mais difíceis é você falar sobre si mesma, né? Mas eu acredito que a Laine é uma imigrante, como centenas de imigrantes que tem aqui nos Estados Unidos, que veio para cá em busca de uma vida melhor. Na verdade, eu vim para cá porque meu esposo, que na época era meu namorado, estava morando aqui nos Estados Unidos e eu não tinha muita opção. Ou eu vinha para cá e ficava com ele, ou eu ficava no Brasil, ia para São Paulo, trabalhar na Folha de São Paulo, que era o meu grande desejo, e ficaria por lá. E quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de ver que a nossa comunidade, que na época era uma comunidade muito pequena, né? Nós tínhamos pouquíssimas lojas brasileiras, pouquíssimas igrejas brasileiras, e não tinha praticamente nenhum veículo de informação em português aqui na nossa comunidade. Nós tínhamos o Gazeta, Brazilian News, que é um jornal muito conhecido na nossa comunidade, nós tínhamos o Brazilian Paper, e a Linha Aberta veio suprir uma necessidade da nossa comunidade. E tudo começou aí, né? Eu trabalhei aqui como babá, trabalhei numa loja que vendia material para carro, e meu Deus, era uma loucura, porque eu tinha que entregar esses materiais às mecânicas, e para achar endereço era horrível, porque eu nunca fui muito boa de direção. E naquela época não tinha navigation. Imagina que loucura, era MapQuest. Então eu tive experiências que eu acredito todos os brasileiros que vieram aqui nessa primeira geração de brasileiros passou por eles. E tive a oportunidade de poder trabalhar na minha área, que é jornalismo, que é realmente uma maravilha, eu gosto do que eu faço. Então, Laine, você está envolvida numa indústria que já leva uns 18 anos aqui nos Estados Unidos, né? Na imprensa. E ao longo desses 18 anos você tem visto muitos jornais e revistas que surgiram e desapareceram. Com certeza isso deve ter causado um certo impacto em você. E a nossa pergunta é como é que você fez e o que te motivou a continuar, mesmo vendo tantas pessoas, tantos veículos falindo, fechando e desaparecendo. Fazer jornal, fazer revista, trabalhar com imprensa não é fácil. Não é fácil no Brasil, não é fácil aqui nos Estados Unidos. E não é fácil para uma comunidade de imigrantes, uma comunidade transcultural, né? Porque nós estamos aqui num público fechado, alcançando um número de pessoas bem mais reduzido. Nós estamos aí em torno de 250 mil brasileiros na Flórida, 1,2 milhões de brasileiros nos Estados Unidos. E quando você pensa em fazer um veículo de comunicação para servir a comunidade, onde esse veículo é doado, a pessoa não paga para poder receber o veículo, onde a distribuição é feita nas lojas brasileiras, nas igrejas brasileiras, onde o custo de impressão, né, é muito caro, para você conseguir, através da venda de publicidade, manter esse veículo de comunicação, é muito difícil. Por isso que muitos veículos surgem e não tem força, não tem fôlego para continuar publicando material, porque acaba o dinheiro. Acabou o dinheiro, como é que faz? Mas quando nós começamos a publicar a revista, isso há 18 anos atrás, nós não tínhamos dinheiro, a gente tinha vontade. E a gente tinha certeza de que se a gente apresentasse um trabalho de qualidade, nós iríamos conseguir alcançar a nossa meta, o nosso objetivo, que era ter uma revista brasileira para a comunidade aqui nos Estados Unidos, que tivesse um perfil cristão familiar,
que pudesse informar e formar a nossa comunidade, trazer assuntos de utilidade pública e orientar o brasileiro, que o brasileiro ele não tinha informações que eram direcionadas a ele. Então ele tinha sede dessa informação, necessidade dessa informação. Agora, que muitas vezes nós pensamos em parar e desistir? Se eu tivesse que começar hoje, eu pensaria 2 vezes, talvez umas 4 ou 5. Mas é gratificante você saber que apesar das dificuldades, que apesar de muitas vezes você não ter um recurso necessário para poder colocar a revista na gráfica, você consegue e Deus sempre provê os recursos necessários, as pessoas necessárias para que o trabalho seja executado. E eu acredito que uma das grandes gratificações que a gente tem é olhar para esses 16 anos e ver o crescimento da revista, não só da revista Linha Aberta, mas o crescimento da imprensa brasileira aqui nos Estados Unidos, que se profissionalizou, faz matérias interessantes para a comunidade, com entrevistas, com perguntas, não é só simplesmente copy-paste da internet, mas existe uma editoria, comunidade, que é publicada aqui nos Estados Unidos pelos veículos de comunicação da mídia estrangeira, que somos nós, né, atingindo a nossa comunidade, e essas matérias, elas informam a nossa comunidade, elas ajudam o brasileiro a ser melhor, a viver melhor aqui nos Estados Unidos. Então, a grande gratificação realmente nossa é reconhecer que esse trabalho tem sido bom e tem ajudado a nossa comunidade, tem recebido o apoio e o carinho dos nossos leitores. Que bom, a qualidade da revista, não resta dúvida, que tem sido o fator pivotal, não só na sobrevivência, mas até no sucesso, né? Nós gostamos da revista, a revista Linha Aberta é uma revista muito bem produzida, tem matérias de interesse geral, mas tem matérias que são muito edificantes. Ela sempre tem sido uma revista de cunho evangélico, de teor evangélico, mas que traz um lastro de informações de todos os interesses, inclusive um sucesso entre as comunidades não evangélicas também. Sim. Como é que você explica isso? O sucesso da revista entre os evangélicos e não evangélicos? Eu acho que isso aí está mais no equilíbrio, né? Eu sou cristã, a revista tem um perfil cristão, ela dá destaque, dá espaço, como os outros veículos também dão, mas ela dá espaço para textos que possam ajudar você espiritualmente, pastores que têm espaço para poder escrever, a gente divulga os eventos que acontecem nas igrejas locais, e a igreja nos Estados Unidos, né, a brasileira, é um ponto de união das comunidades, e onde todos se conhecem, onde se ajudam, onde os líderes trabalham junto a essa comunidade. Então é um grupo organizado, vamos assim dizer. E eu acredito que o equilíbrio está exatamente na Linha Aberta abordar temas seculares, falar sobre assuntos que interessam, política, economia, ciência, tecnologia, moda, beleza. A gente fala de futilidade, da mesma forma que a gente fala de política. A gente dá a receita para você fazer um ossobuco bem gostoso. A gente fala para as melhores praias, né, que tem aqui na Flórida. A gente procura apresentar um material de qualidade. E a gente procura respeitar o indivíduo na crença que ele tem. Então, nós não fazemos revista para crente. Nós fazemos revista para o brasileiro que vive na Flórida, para o brasileiro que vive nos Estados Unidos, agora com alcance, né, via internet, via Facebook. A gente tem leitor em tudo quanto é lugar dos Estados Unidos, até no Japão, Europa. Então, se nós respeitamos o nosso leitor e a sua individualidade, e nós colocamos esse respeito nas páginas da nossa revista, eu acredito que esse é o grande segredo. Dar espaço a todos, falar sobre aquilo que nós cremos e respeitar a crença de todo mundo. De volta para você, Laine Furtado. O livro de Rosin Hanna diz que, por causa do conjunto das habilidades da mulher e por causa das suas características inatas, ela tem maior capacidade criativa de se destacar maior na sociedade e que chegará a um ponto que o modelo patriarcal vai chegar a um colapso totalmente e quando as mulheres tomarão conta do mercado. Hoje, nos Estados Unidos, sabe-se que as estimativas apontam para 51% ou mais de mulheres no mercado de trabalho. Como que você explica isso, considerando que a tua trajetória, ela é uma confirmação dessa predição de Rosin? Olha,
Eu concordo com o que ele fala, né? Não acredito que a mulher vai dominar, mas eu acredito que a mulher tem realmente conquistado seu espaço no mercado de trabalho. E esses 52% são muito reais. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos nós temos uma sociedade capitalista, onde o homem tem que trabalhar e a mulher tem que trabalhar, né? E aqui a mulher trabalha em casa e trabalha fora e o homem ajuda em casa também. Então, as tarefas são um pouco meio que divididas. Você aprende a viver como brasileiro, como americano vive aqui nos Estados Unidos. E quando você vê a mulher no mercado de trabalho, a atuação da mulher no mercado de trabalho, o que você vê? A mulher é meio polivalente. Ela consegue fazer tudo ao mesmo tempo e dar conta do recado, né? Isso cientificamente, psicologicamente, é provado que a mulher ela tem o senso, a capacidade de controlar e organizar e fazer tudo do mesmo jeito. Eu não sei como é que a gente consegue. Muitas vezes eu falo que eu me sinto um polvo, né? Eu não sei com tantos tentáculos como que a gente consegue fazer tantas coisas. Mas ela tem essa capacidade de interagir e realizar muitas coisas ao mesmo tempo. O que muitas vezes o homem não tem. Ele é mais segmentado, ele é mais direcionado naquilo que ele está fazendo. Às vezes tirar a rotina dele, ou a mente dele, o foco dele de uma coisa para outra, demora um tempinho. E esse tempinho que às vezes o homem perde em realizar tarefas diferentes no seu dia a dia, sim, é um ganho para a mulher, porque ela realiza essa tarefa. É a mesma coisa quando ela está em casa, ela toma conta da criança, ela coloca a roupa para lavar, ela faz a comida, ela organiza a coisa, atende o telefone e ainda aconselha a amiga que está passando por um momento de dificuldade. O homem, ele vai fazer uma ou duas coisas ao mesmo tempo. É mais difícil para ele fazer tantas tarefas ao mesmo tempo. Então, eu acho que é mais ou menos isso aí. Agora que a gente vai dominar o mercado, não creio. Eu creio que existem mais mulheres do que homens na face da Terra. E eu creio que isso também é um diferenciador, né? Porque se tem mais mulheres precisam estar no mercado de trabalho. Mas eu acredito que a necessidade do mundo capitalista de fazer com que a mulher ela também exerça o seu trabalho fora de casa é um componente muito importante no resultado dessa pesquisa. Muito interessante. Eu acredito muito na capacidade das mulheres e acredito que elas têm talentos que realmente superam os homens. Isso nos leva a uma pergunta que é o foco basicamente da nossa entrevista. Sim. Uma mulher na ABI. Como que você está vivendo esse momento de euforia e que desafios você acredita que serão os mais cruciais nessa sua nova caminhada? Eu acredito que são 2 anos. Exato, 2 anos. O El está, vamos ser escolhida, né, para ser presidente da Associação Brasileira de Imprensa Internacional. Muita responsabilidade, realmente muita responsabilidade. Mas nós temos trabalhado na ABI desde a sua fundação, né? E a gente tem visto de perto quais são as necessidades do jornalista, do fotógrafo, do blogueiro brasileiro fora do Brasil, né? A ABI ela atua não só nos Estados Unidos, mas também na Europa e no Japão. Eu tive a oportunidade de ir ao Japão e conhecer a nossa comunidade de imprensa, né? No Japão, e eu vi que é muito interessante você ver que as necessidades do imigrante são muito similares. E da imprensa imigrante também. Porque a imprensa imigrante ela sofre os mesmos problemas, enfrenta as mesmas dificuldades, seja na Europa, seja no Japão, seja nos Estados Unidos. Eu creio que o grande desafio da ABI é alargar as suas tendas fora dos Estados Unidos, porque nós temos mais veículos vinculados à ABI internacional aqui nos Estados Unidos. Uma outra coisa é ter um código de ética, de atuação dos nossos profissionais aqui nos Estados Unidos, um código de ética que seja realista com a nossa necessidade. Não adianta a gente, por exemplo, aplicar o código de ética da ABI Internacional, da Associação Brasileira de Imprensa do Brasil, para a nossa realidade aqui, porque é diferente. Ou você pegar a Associação de Jornalistas aqui dos Estados Unidos ou da Flórida e tentar fazer com que isso funcione para nós. Nós somos jornalistas, nós somos empresários e nós somos imigrantes e nós temos dependência, vamos assim dizer, de uma comunidade que está em constante mutação, que o perfil dela muda toda hora, uma comunidade que por si só não tem a renda per capita necessária para manter um veículo de comunicação.
Então, isso é um ponto importante. E eu creio que uma das coisas mais importantes também da ABI é que nós possamos trazer conscientização aos nossos associados do papel e da responsabilidade do comunicador aqui nos Estados Unidos, na Europa ou no Japão. Nós precisamos ser profissionais. Nós precisamos deixar de lado as nossas diferenças como veículos de comunicação independentes e nós devemos juntos fortalecer a nossa entidade. Por quê? Quando a gente fortalece o grupo de jornalistas que trabalha no exterior, nós estamos fortalecendo a nossa carreira, nós estamos fortalecendo os nossos veículos de comunicação, nós estamos juntos tendo condições de sair do nosso gueto e alcançar a comunidade americana nos Estados Unidos, a japonesa no Japão ou a europeia na Europa, né? Porque eu acho que uma das grandes dificuldades da imprensa brasileira local é conseguir fazer essa ligação com o mercado americano e trazer empresários americanos que possam divulgar os seus produtos e serviços nos nossos veículos, porque quando esse recurso financeiro começar a entrar, quando nós conseguirmos ser mais nacionais, e a gente pode ser nacional através do Facebook, nós podemos ser nacional através do website que nós temos, através das mídias sociais, através do Twitter, do Instagram. Isso aí não tem limite de impressão, não tem limite demarcado por ondas sonoras ou por cabos de televisão, não. A gente consegue chegar a todas as partes, mas para isso nós precisamos ser um grupo coeso, unido e que respeite, né, o profissional e o seu companheiro de trabalho, o outro veículo, de forma saudável e ética. Muito bem. Nós sabemos que a imprensa gráfica, a imprensa no papel, não somente a mídia de modo geral, mas o jornal impresso nos Estados Unidos hoje está numa trajetória de decadência muito grande, principalmente os jornais nacionais. Mas também nós temos dados de empresas que estão deixando de investir nos jornais nacionais para investir nos jornais de niche ou nos jornais comunitários. Como que você vê esse grande desafio, principalmente com a internet? A facilidade de conseguir informação a qualquer hora, os aplicativos, os jornais que antes eram somente impressos, que se voltaram totalmente para a internet, como que isso poderá afetar o futuro do jornal impresso, da revista Linha Aberta no papel, dos jornais brasileiros no papel? Muito boa pergunta. Eu acredito que é o que todo mundo tem pensado, né? Pelo menos nesses últimos 3 ou 4 anos, onde o crescimento da mídia social tem sido exponencial. Eu não acredito que a imprensa, né, jornais e revistas que são impressos, não acredito que vai acabar. Ela tem que se adaptar a uma nova realidade, uma realidade mais digital, uma realidade onde o teu leitor, além de ser o teu leitor, ele é um internauta. Então, realmente eu acredito que os que vão sofrer mais são os jornais e as revistas impressas de forma nacional. Por quê? Porque o público dele é um público que é abrangente demais. E ele não tem uma empatia ou não há uma necessidade grande da informação que ele coloca que não esteja na mídia local. O que acontece com o jornal de mídia local, o jornal comunitário, a revista comunitária ou transcultural, como é o nosso caso, é que nós fazemos o nosso veículo de comunicação para um grupo específico que precisa e depende daquela informação. Você não vai achar, por exemplo, o que o consulado vai estar fazendo daqui a 2 semanas em Boca Raton ou em Orlando, se não for através da mídia local. Porque esse tipo de matéria não vai para a mídia nacional. Então, as matérias de comunidade, as matérias locais que falam e afetam diretamente o nosso público-alvo, que é o público comunitário, vai ser o grande diferenciador e o grande... vai carregar, vamos assim dizer, esses veículos comunitários. Os veículos comunitários têm crescido muito, né? Houve a fase onde você saiu do veículo comunitário para ir para a imprensa nacional. Agora nós estamos vendo o contrário. Você sai da imprensa nacional, porque a imprensa nacional você vê na internet a toda hora. Você vê na televisão, você vê em tudo quanto é lugar. E o local não, ele é especializado.
Então, ele vai atender as necessidades específicas daquela comunidade que ele está atingindo, brasileira, haitiana, japonesa, hispânica, entende? Então, ele é específico, ou a que cuida de beleza, ou a que cuida de carros, ou whatever. Então, é uma mídia segmentada. E essa mídia segmentada, ela precisa também estar ligada à mídia nacional. Como? Como que ela vai estar ligada? Através das mídias sociais, através de um website interativo, onde o leitor, ele sabe que se ele ir naquele site, ele vai ter informações locais, nacionais, e ele vai ter informação comunitária, que é o que vai realmente segurar aquele veículo de comunicação. E no Facebook, meu Deus, hoje em dia não existe mais furo de reportagem como nós víamos no passado. Hoje em dia o furo de reportagem é o casamento da Kim Kardashian, que tá lá o vestido dela em tudo quanto é mídia social que você pode ver. No Instagram você tem lá a foto de tudo quanto é lugar. Você tá com a Vogue lá no Instagram divulgando a foto da Kardashian da mesma forma que você tem a blogueira de Nova York falando sobre o assunto. Então não existe mais a monopolização da notícia, a exclusividade da notícia. Existe o quê? Como você consegue conquistar o seu leitor para que ele veja a notícia através do seu veículo, através do seu canal de informação. Então, tem que andar junto. Se não andar junto, tá complicado. No caso, o foco seria o filtro principal. Onde que seu jornal está se focalizando? Onde que ele procura se prender? Seria, então, esse o elemento vital para manter o jornal vivo? Sim. Ou a revista viva? Sim. O impresso? O perfil do leitor. Perfeitamente. Olha, e vamos falar um pouquinho do imigrante nos Estados Unidos. Sim. Estamos já no final. Mas eu preciso de duas perguntas importantes. Número 1, nós temos um brasileiro que chegou aqui há 20 anos, 15 anos. Ele teve uma vida bem sucedida, ele trabalhou em uma área, ele se especializou numa única área, mas chegou a um ponto que ele está cansado disso. E ele está na dúvida, ele gostaria de talvez investir aqui, mas não quer mais trabalhar na mesma área. Ele quer voltar para o Brasil. Qual seria o conselho que você dá para esse brasileiro que está nessa situação, mas tem um outro brasileiro que veio para cá e trabalhou a vida inteira e não cresceu, não desenvolveu e chegou justamente na época da crise, nos últimos 7 anos de crise que esse país tem vivido. Uhum. Qual é a perspectiva para ambos? Para aquele que tem algum fundo que poderia voltar a investir no Brasil e aquele que, se voltar para o Brasil, vai voltar pior do que veio. Há ainda esperança nesse país para o imigrante? Com certeza há esperança. E hoje mais do que nunca. Né? Eu acredito que o período dos Estados Unidos de crise séria já passou. Todos os índices mostram que vai haver crescimento econômico em torno de 1,5% a 2% nos próximos anos. E todos os índices econômicos mostram também que o Brasil está num período de estagnação e princípio de crise. Então, por exemplo, se você está aqui há 20 anos e você pensa voltar para o Brasil, você tem que fazer uma análise crítica da situação. Você tem que tirar a sua emoção e o seu coração do contexto, pegar e fazer uma análise da sua vida aqui nos Estados Unidos, se você está aqui há 20 anos ou se você está aqui há 7 anos. O que foi que você conquistou? O que você realmente conseguiu tirar desse país? Você viveu aqui esses 20 anos pensando, olha, ano que vem eu estou voltando, e você deixou passar um monte de oportunidades que poderiam ter feito a sua vida um pouco melhor? Ou você conquistou aquilo que você planejou? De repente você quis ganhar dinheiro e juntou uma grana e não sabe o que fazer com essa grana. Ou de repente você nem conseguiu, ou o que você juntou você perdeu na crise. Então, é um momento de análise do teu contexto atual e, baseado nessa análise, ver o que você quer para o teu futuro. O que você espera dos seus próximos 10 anos, dos seus próximos 20 anos. Um retorno ao Brasil hoje é um retorno onde nós sabemos que existe uma crise brasileira. O índice de crescimento do Brasil para 2014, 2015 está na faixa aí de 1%, 1,5%. E as expectativas econômicas é de estagnação e até decréscimo. Então, como que vai estar esse país depois da Copa? Como que vai estar esse país depois das Olimpíadas? Se você voltar para lá, o que você vai fazer? Quais são as opções de mercado de trabalho? Você quer abrir um negócio? Como que está o mercado para você abrir esse negócio? Você vai entrar no mercado de trabalho
qual a sua idade, qual a sua especialização, o que você sabe fazer, né? E se você pretende ficar aqui, né? É importante que você esteja nos Estados Unidos e use e viva aqui nesse país como um da casa, não como um estrangeiro. Você tem que fazer parte do contexto. Você tem que aprender a gostar e a entender a mente do americano e a viver como se você fosse americano, sem deixar de ser brasileiro. Então, nós temos aí oportunidade de trabalhar. Nós vemos aí uma nova geração de brasileiros que está chegando. Essa nova geração, ela vem preparada. É lógico que nós somos os desbravadores. Quando a gente veio para cá, era muito mais difícil, porque nós somos os que aramos a terra. Nós preparamos a terra. As pessoas que estão chegando hoje, elas já encontram uma comunidade estruturada. Elas encontram uma situação totalmente diferente da situação que nós encontramos. Mas essas pessoas que estão chegando, elas querem ir para a escola, elas querem aprender inglês, elas querem ir para a universidade, elas querem fazer o teu próprio negócio, elas têm uma visão de mundo e uma visão de, de empresário ou de pessoa muito diferente da que nós tínhamos. A gente queria vir para cá para ganhar dinheiro e voltar para o Brasil. Esse pessoal quer vir para cá para estabelecer bases, para morar aqui, não para viver aqui pensando no Brasil. Eu acho que quando a gente decide voltar, a gente tem que pensar no retrato do Brasil, como ele é, no retrato dos Estados Unidos, como ele é. E a gente tem que tentar se imaginar nessas duas situações e ver como que nós queremos viver. Se a gente quer viver nos Estados Unidos como os Estados Unidos é, um país de oportunidades, ou você quer viver no Brasil, que é um país ainda em crescimento, ainda em futuro, né? Muita gente achou que o Brasil, o país do futuro, tinha chegado. Mas um país do futuro que não tem infraestrutura, que não tem educação, que não tem estradas, que não tem um governo íntegro, que as necessidades da comunidade não estão em primeiro lugar, é muito diferente de uns Estados Unidos, onde que por todos os problemas, por todas as dificuldades, por tudo que você vê de errado, ainda a justiça, de certa forma, prevalece. E a índole, né, é de se fazer certo e se fazer melhor. Então, é difícil a gente decidir pelas pessoas, mas a melhor opção é você tirar o seu coração da jogada, analisar friamente as duas situações e ver qual é a situação que você quer viver nos seus próximos 10 ou 20 anos. Muito obrigado, Laine. Gente, a gente encerra por aqui essa entrevista super interessante com a Laine Furtado. Tivemos a oportunidade de conhecer a história do seu sucesso, da sua trajetória desde o começo aqui, quando ela chegou. Eu ainda me lembro que ela usava um Compaq 360 que eu tive que vir consertar porque ela pisou no plug e apagou toda a eletricidade. E ela chegou na igreja no meio do culto desesperada pedindo para mim assim, de volta, pelo amor de Deus, me socorre, meu computador apagou e não responde mais. Mas essa mesma Laine está aqui conosco, presidente da ABI, Associação Brasileira de Imprensa Internacional, uma mulher de sucesso, de caráter, que nós amamos muito. Muito obrigado, Laine. Um prazer estar aqui com você, um prazer estar compartilhando um pouquinho, né, da nossa experiência aqui nos Estados Unidos com os nossos internautas. Muito obrigada pela oportunidade. Valeu, um abraço.